noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre negociações de imóveis com saldo devedor. E eu vou trazer a nossa convidada, que é a Thaisa Diala. Já vou buscar ela e ela vai trazer para nós sobre esse assunto. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu buscar então aqui a Thaisa, que já está por aqui. Aqui. Gente, o Instagram, eu tenho acompanhado algumas lives e tenho percebido isso, que o convidado pede para entrar, a gente convida, ó, já vai dar certo. Quando eu ia reclamar um pouquinho do Instagram, já deu certo. Que tá valendo? Sim, essa semana, todas as lives que eu assisti, foi difícil do pessoal trazer os convidados, daí eu já ia comentar, mas deu certo nós. Deu certo, graças a Deus. Boa noite, Nara. Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Sim, boa noite, tudo bem? Você me ouve, me vê bem, pessoal? E vejo bem. O povo tá entrando aí agora. Tá chegando o pessoal por aqui nessa terça-feira. Nara, que assunto legal que a gente vai conversar hoje, né? Ah, eu sou suspeita, né? Tudo que envolve a palavra financiamento, eu sou mais que apaixonada. Uhum. Essa questão do financiamento, da venda de imóvel financiado, ela é muito comum. E a gente percebe a dificuldade dos corretores em muitas vezes explicarem para o cliente esse tipo de negociação. Tu já tens mais de 30 anos de profissão, né, Nara? Sim. E quantas negociações tu se lembra de ter feito assim? Gente, muitas. 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 Na verdade, isso foi crescendo, porque hoje os clientes que eu atendo são os clientes que eu atendi durante todos esses anos. Uhum. Então, grande parte deles ou traz um imóvel que adquiriu financiado para colocar como parte de pagamento numa nova negociação, ou quer colocar à venda um imóvel que tem um saldo devedor. Eu faço também muito acompanhamento de negócios de clientes meus que já vêm com o comprador ou com o imóvel, e aí esses imóveis envolvem... Eu tenho bem mais negociações com saldo devedor em aberto do que imóveis quitados. Ah, legal. Então, tu vai poder trazer para a gente bem a prática, né, dessa situação. Cara, eu separei aqui para a gente conversar um pouquinho. O meu vídeo aqui tá um pouco escurinho, mas eu acho que para vocês tá bem nítido, né? É, Minha imagem. eu estou te vendo super bem. Tá, perfeito, então. Eu percebo em Uma todas as lives que o meu fundo fica assim. Foi desfocada. alguma programação que eu fiz e que eu não consigo tirar. Sou ótima nisso. Acontece. Nara, Eu vamos só lá. lembro quando eu entro na live, daí não vou mexer, né? Não, agora já tá tarde. Ei, olha só, o que eu queria falar com vocês, né, hoje, que eu acho importante a gente esclarecer, assim, eu recebo bastante pessoas no meu escritório que elas vêm, por quê? Porque elas estão interessadas em comprar ou em vender um imóvel financiado e o corretor não sabe explicar para eles, deixar eles seguros de que é possível fazer esse tipo de negociação, que envolve riscos, quais seriam esses riscos, qual é a melhor forma de fazer isso. A gente sabe que nem todos os casos são iguais, né? E uma coisa que eu acho muito importante de ser dita com relação a isso é a questão da... A gente vai tratar aqui, acho que a gente vai poder trazer especificamente a questão da alienação fiduciária, que é a forma de financiamento ali mais comum, né, Nara? Acredito que seja Sim, também a que tu mais trabalha nessa questão de saldo devedor. sim. Na alienação fiduciária, o que acontece? A gente sabe que a propriedade do imóvel, ela é do banco. Ela não é
da pessoa ali, do titular do financiamento, né? O banco ele fica com a propriedade daquele imóvel como garantia daquele financiamento bancário e a pessoa fica o quê? Com a posse daquele bem. Só por aí, muita gente já acha que não dá para fazer a venda do imóvel financiado, porque o imóvel não é da pessoa, mas sim do banco, né? E isso não é uma verdade. A gente sabe que é possível efetuar a venda de imóvel financiado, só que ela não é uma negociação simples. Como que tu costuma, Nara, orientar os teus clientes? Assim, cheguei com o imóvel financiado, Nara, eu quero vender o meu imóvel, só que ele tem um financiamento, ainda tem 15 anos para pagar. Como é que eu vou fazer isso? O que que tu Bem, questiona? Como que tu orienta inicialmente, assim? bem, deixa primeiro eu pontuar um detalhe que a minha interpretação é um pouquinho diferente dessa interpretação concreta jurídica. A minha interpretação Aham. é de que, sim, o imóvel é do cliente, o cliente adquiriu o imóvel tanto que o nome dele consta lá na certidão da matrícula, ele recolhe TBI, o contrato com o agente financeiro, tanto com o banco quanto com o consórcio, ele substitui uma escritura pública. Sim. Então, na minha interpretação, o imóvel sim é do cliente e ele combinou, através da alienação fiduciária, que esse imóvel está em garantia da dívida. É só uma forma que eu acho que para o comprador, para o proprietário, até para ele entender que ele pode não só residir nesse imóvel, como também, a partir do momento que ele pagou uma parcela, que ele registrou o contrato, que ele pode, se ele decidir se desfazer desse bem de uma forma segura, sem envolver contratos de gaveta, que eu sou bem contra. Quem me conhece sabe que eu abomino fazer aquelas operações em que fica uma pessoa que não é mais a dona e aí passou para outra, mesmo que tem procuração, que tem várias alternativas, eu não recomendo, porque eu acho bem arriscado para as duas partes, tanto para quem fica com o nome lá comprometido, como para quem adquire. Então, eu não apoio isso, não oriento, e até quando os clientes me procuram para esse tipo de operação, eu abro mão, eu não faço aquela intermediação, eu abro mão de uma possibilidade de comissão para não colocar em risco a minha reputação de depois dar um problema naquele negócio e eu estar envolvida. Então, eu não recomendo. Se o cliente tem a condição, o novo comprador, de pagar a parcela no nome de alguém, ele também tem condição, na minha visão, de fazer um novo financiamento e colocar no nome dele. E aí que entram as operações de interveniente quitante. Porque um dos motivos que eu acredito, Thaisa, me corrige se eu estiver enganada, que faz com que existam tantas situações de contrato de gaveta, nesse sentido do contrato de gaveta de imóvel com saldo devedor, às vezes é também pela falta de conhecimento do profissional que está acompanhando aquela intermediação, porque ele não oferece essa sugestão da pessoa quitar com o novo financiamento e receber só a diferença. A pessoa acha que tem que ter o dinheiro. Na verdade, o que que eu percebo, né, Nara? Que quando as pessoas. Porque assim, o que que acontece? Quando tu vai comprar um imóvel que está financiado no nome de uma outra pessoa, é possível que o comprador substitua o titular daquele financiamento e siga com as parcelas. O banco pode. Não, ele pode, na verdade, ele vai contratar Fazer um novo novo. financiamento, Isso, né? Ele isso, é vai. o novo. Já Não é pode. uma. Essa substituição, tanto de garantia quanto de nome, já houve essa possibilidade. Sim, Mas agora já faz um tempo que não. eu digo, Não pode. Tem que ser na novo. relação jurídica ali, ele vai ocupar o lugar do vendedor, mas por meio de um novo contrato, de uma nova negociação, tudo isso. E vai ter uma nova análise de crédito, um novo perfil, tudo vai passar pelo banco. E eu acho que muitos contratos de gaveta se dão, né, respondendo a pergunta, porque muitas pessoas não têm, às vezes, o perfil ali, não cumprem os requisitos para obter o financiamento. Então, o que elas querem fazer é pagar o financiamento no nome de outra pessoa, justamente porque elas não têm como, não é substituir, mas ocupar essa posição, digamos, diante de uma instituição financeira. Às vezes por falta de comprovação de renda, por falta, né, todos aqueles requisitos que o banco exige.
Então, acho que tem a ver muito com isso, tem a ver muito com o fato de o corretor não saber orientar, de que existe essa possibilidade, desde que o banco, né, faça a anuência devida ali, tem que saber que o contrato de financiamento prevê esse requisito da anuência. E eu acho que passa muito por aí, assim, que por isso que existe muita gente fazendo. Tu falou que é contra, e eu, assim, eu particularmente também, eu acho assim. Não é algo impossível de se fazer juridicamente. Sempre que eu toco nesse assunto, vem alguém falar, mas a procuração em causa própria, mas eu não sei o quê. E aí é muito difícil explicar para as pessoas a quantidade de risco que está envolvido nisso, né? Então eu também particularmente não oriento nenhuma pessoa a fazer. Quando a pessoa chega no meu escritório, eu vou explicar para ela os riscos. Ela normalmente desiste. Assim que ela começa a entender o que pode acontecer, a insegurança faz com que a pessoa desista também dessa operação do contrato de gaveta, né? Não sei se acontece contigo Muito, também, se já aconteceu. muito. Até nesses casos, eu vi que alguém colocou ali sobre a idade do participante, comentou sobre isso. E aí, antes até, gente, deixa eu dar 2 recados, que eu sempre esqueço os recadinhos. Um, vai ter presente ao final da live um material, que é um PDF sobre as operações com interveniente quitante, porque é amplo, envolve mais do que uma live. Então, eu coloquei tudo ali, que daí já fica mais claro para quem está aqui na live e tiver alguma dúvida. E aí eu só vou dizer a senha ao final da live, como sempre. E outro detalhe também, quero deixar o recadinho, que essa é a última semana para se inscrever na Masterclass Financiamento SBPE, Minha Casa Minha Vida e Procotista, que vai acontecer no dia 18 de outubro, aqui nesse perfil. Não, aqui não, vai ser no YouTube, desculpa. E aí, gente, dados os recados, deixa eu ver se faltou mais algum recado. Ah, aí eu vou comentar. Ah, falei que podem enviar perguntas? Não, né? Não, não enquanto eu tava, só se falou antes de Ah, eu não, chegar. não. Eu falei. Gente, podem enviar as dúvidas de vocês, que daí vamos aproveitar a doutora Thaís aqui para elas nos ajudar e responder as dúvidas de vocês sobre esse assunto ou outros assuntos que vocês tenham para hoje. E aí, essa pessoa que comentou da idade, realmente tem várias barreiras, e até como a Thaísa trouxe, essa questão da pessoa que está adquirindo o imóvel não ter a condição, os pré-requisitos para buscar esse financiamento. Só que daí já tem um alerta nessa situação. Se ela tem muita idade, se ela não tem os pré-requisitos, dependendo da situação do financiamento que ela vai assumir, será que ela vai querer conseguir cumprir no nome dessa outra pessoa? E a partir do momento que a gente faz uma operação assim, eu estou sempre pensando nos meus clientes a longo prazo como continuidade de ser clientes. E aí, esse cliente ele vai conseguir, esse vendedor, entre aspas, né, que está ficando com o imóvel no seu nome. Como que funciona ele no mercado como cliente? Ele vai estar comprometido com o financiamento, comprometido com a renda dele, ali preso. Se essa pessoa que vai pagar usando o nome dele pagar em atraso, tiver dificuldades, vai refletir para que ele, em paralelo ou na sequência, venha a buscar um financiamento. Então, é um risco para nós, como corretores, de estarmos tirando um cliente potencial do mercado. Esse é um ponto. E aí tem um outro ponto que eu falo sobre a reputação, que aqueles clientes, qualquer um que tenha problema, qualquer problema, e podem ser, como tu falou, é uma infinidade, vai refletir para quem? Para quem o aconselhou a fazer esse tipo de negócio. Então, quando o cliente não tem os pré-requisitos, eu dou uma sugestão para ele, que ele então compre no nome do filho, do irmão, de alguém da família dele que tem esses pré-requisitos, e aí sim faça com alguém que é da família, todo mundo ciente, porque igual mesmo sendo da família, vai correr todos os riscos, todos, ambos, mas aí fica ali entre uma situação familiar, e aí sim faça o contrato de gaveta, faça a procuração em causa própria, que não resolve, na minha opinião, não resolve, mas minimiza os riscos de problemas. É porque assim, ó, quando a gente deixa, vamos ver do ponto de vista jurídico, tá? Só para eu pontuar aqui, lá no início, eu falei, olha,
A propriedade é do banco, no caso da alienação fiduciária, e a posse é da pessoa que está morando ali no imóvel. No direito, para os corretores aí que não são da área jurídica, existe uma diferença entre posse e propriedade. O que é a propriedade? Propriedade é aquela pessoa que tem o nome na matrícula do imóvel. É quem é realmente o dono, aquele que registrou. O que é posse? É aquele que realmente está na posse física do imóvel. Então, pode ser alguém que está alugando o bem. Por exemplo, no caso da locação, o proprietário é o dono, consta na matrícula, mas quem que está na posse do imóvel? O inquilino, né? Então, na alienação fiduciária, de maneira jurídica, tecnicamente falando, funciona assim. O banco é o proprietário ali, porque ele fica na propriedade do imóvel, precária, mas fica, e a pessoa fica na posse. Beleza. Para explicar isso para um cliente, talvez não seja conveniente, porque de fato pode confundir a pessoa. Ela pode achar que ela não é a dona daquilo que ela é, porque ela comprou, tá morando, como que não é dela se ela só tem uma dívida, né? Realmente, pode ficar nebuloso. Só que o que acontece? Se uma pessoa, o comprador, ele assume o financiamento ali, em nome do titular, e esse titular, ele vai continuar sendo o proprietário, entre aspas. O que ele pode fazer? Porque ele só vai ter um contrato de gaveta com essa pessoa que assumiu. Esse contrato não é registrado, esse contrato não é informado para a instituição bancária. Ele pode vender para uma outra pessoa, por exemplo. Então, o comprador está lá pagando as parcelinhas, daqui a pouco o titular do financiamento vai lá e faz um contrato de gaveta com uma outra pessoa. Tu não tem como impedir isso. Por quê? Porque o contrato de gaveta ele não tem lastro, ele não tem registro. Como é que tu vai impedir que o titular ali do financiamento... Meu Deus, eu acho que tá tendo uns fogos de artifício aqui do nada no meu... Ah, mas ficou lindo. Tu viu? Do nada. Novo antecipado. Como é que tu vai impedir que o titular do financiamento venda para ti e não venda para mais 2, 3 pessoas? Esse já é um risco, né? Quando a gente fala assim, mas o titular do financiamento ele pode dar uma procuração para uma pessoa de confiança ali do comprador, para que quando o comprador termine de pagar as parcelas, essa pessoa de confiança representando o vendedor, né, vá lá e lavre a escritura pública e faça o cancelamento lá da alienação fiduciária na matrícula em nome do titular do financiamento. Isso é uma possibilidade. Só que qual é o risco? O risco é o titular do financiamento morrer. Se ele morre, a procuração morre. E aí? Aí a pessoa que comprou, que está pagando o financiamento lá no nome da pessoa que morreu, vai ter que verificar se houve abertura de inventário, vai ter que ir atrás desses herdeiros para tentar regularizar esse imóvel. Então, cria toda uma situação que também não é segura. O que acontece nesse tipo de negócio é que, sob todo aspecto que tu olhe, existem subterfúgios jurídicos, só que nenhum deles se apresenta seguro, com a pessoa dizer assim, não, eu vou peitar. O que as pessoas fazem elas fazem um contrato de gaveta sem ter a mínima noção dos riscos que elas estão correndo. É por isso que se faz tanto. Só que aí tem um outro risco, né, que a gente tem que pensar. Quando a gente faz um contrato de gaveta, e se quiser me interromper, pode interromper, Tanara? Quando a gente faz um contrato de gaveta para que uma outra pessoa suba ali o financiamento e tal, pode ser que lá no contrato de financiamento tenha uma previsão de vedação de venda desse imóvel a terceiro. Se tiver, o que acontece quando a pessoa vende? Ela está descumprindo o contrato. Se ela está descumprindo o contrato e o banco fica sabendo, uma das penalidades pode ser a rescisão antecipada daquele contrato, pode ser incidência de multa, de um monte de coisas que a pessoa fica sujeita. Aí o contrato vence, a dívida surge toda de uma vez só, e aquela pessoa que estava ali pagando também vai ficar se incomodando. Então, de toda maneira que a gente olha, não é que é impossível, porque sempre vai ter alguém que vai dizer, não, mas eu conheci o fulano, fez uma procuração em causa própria, fez não sei o quê, pagou, deu certo. Sim, mas, gente, o risco é aquela coisa de botar na balança. Vale a pena correr todo esse risco de o banco descobrir, de a pessoa vender para uma outra pessoa também no meio do pagamento, de o titular do financiamento morrer e esse imóvel ir para inventário e a pessoa ter que se habilitar lá no inventário para alegar que é um terceiro de boa-fé, que comprou aquele imóvel, pagar advogado. Tem todo um transtorno aí por trás que eu percebo que os corretores não conseguem explicar para os clientes e as pessoas não entendem e por isso que fazem. Aí depois, quando acontece todo o problema, chega pra gente já o quê? No desespero.
porque daí já perdeu o imóvel, porque o imóvel, os direitos que a pessoa tem foram penhorados, porque o titular daquele financiamento, enquanto a pessoa que comprou está pagando no nome dele, se ele tiver uma dívida e vier uma penhora sobre aqueles direitos, todo aspecto, igual eu te falei, todo aspecto que eu olho, de todo ângulo, existe um risco, e é um risco, assim, muito grande de a pessoa perder o bem ou se incomodar muito para comprovar ali a boa-fé e conseguir reaver aquele imóvel, sabe? Sim, essa situação que tu trouxe, ela se enquadra muito bem naquelas compras de imóvel através do FAR, que é o fundo de arrendamento, e que esses imóveis não podem, consta como cláusula contratual, que ele não pode ser vendido sem ser quitado. Então, ele é uma exceção, inclusive, nessa situação que a gente está trazendo aqui sobre o interveniente quitante. Não é possível vender esse imóvel, não permite, em contrato, vender e quitar com um novo financiamento. Ele tem que primeiro ser quitado para daí cumprir a cláusula que permite a venda. Então, esses contratos, quando eles acontecem através do contrato de gaveta, eles não são possíveis, não são permitidos. E aí a pessoa está, na verdade, infringindo uma regra contratual e o que diz? Que a pessoa vai, então, perder todos os benefícios, vai perder aquele imóvel. Então, é esses aí, detalhes que eu sempre digo. Quando tu esse faz lá a operação de interveniente quitante de forma correta, que é o teu nome que vai para a matrícula, e a pessoa que está vendendo constará lá na matrícula como não mais proprietária, então ela vai poder usar o fundo, ela está totalmente liberada daquele imóvel, é uma forma que é 100% segura, que dá para dizer para o cliente, olha, claro, gente, isso eu estou sempre, né, eu estou falando aqui só de uma fatiinha do que, não estou abrindo mão de análise de risco, de negativas, isso jamais, eu estou falando só pontualmente que está tudo correto, deu tudo certo e vai fazer a operação de interveniente quitante, pronto, está seguro, todo mundo está seguro. Porque mesmo aquela pessoa que poderia ter adquirido e não sabia se podia ou não, ela vai poder. Agora a gente tem vários pontos aí que tem que analisar, vários detalhes, não é do nada que se faz uma operação como essa. E o cliente tem que estar ciente. E aí vem a Nara, como sempre, com caso a caso. Que tem que olhar qual? Aquele caso que você está vivenciando. Qual é a situação? É um programa Casa Verde Amarela? É um Minha Casa Minha Vida? Teve subsídio? Faz mais de 5 anos? É um detalhe para analisar. Porque se tiver menos tempo que os 5 anos, vai ter que talvez ressarcir uma parte do subsídio. Então, os negócios têm que primeiro olhar se é possível. E aí, de que forma? E assim, vamos falar a verdade. A maioria das pessoas, sejam o comprador, o vendedor ou o corretor, eles não param para ler aquele contrato de financiamento, para entender se tem alguma vedação em alguma cláusula de venda desse imóvel a terceiro, seja mediante quitação ou não. Ninguém faz isso. Eles costumam fazer o quê? Ah, dá para vender, daí tem essa história da procuração em causa própria ou para um terceiro de confiança, esse tipo de coisa. Faz a operação e lida-se com a consequência no futuro. Basicamente, é isso que acontece. Não sei na tua experiência, né? Sim, exatamente. Vem bastante situações para que eu resolva de pessoas que conversam com clientes meus e que fizeram esse tipo de negociação. Então, eu faço bastante negócios que eu resolvo isso. O cliente vem, ok, vamos resolver isso. E a minha comissão é a mesma, 6%. Ou Ô, Nara, seja, aí o cliente, agora do ponto de vista prático, então ele chegou para ti, explicou essa situação, aí a tua orientação para o teu cliente sempre é essa. Vamos fazer aqui o interveniente quitante, vamos fazer o financiamento no teu nome, para a gente seguir com essa venda de maneira regular. exato, exato. E quais são as objeções que eles te apresentam, por exemplo, para tentar justificar ali um contrato de gaveta? Quando eles já vêm mal orientados, vamos dizer assim, né? Uma das objeções é que daí eles vão gastar para o pagamento do ITBI, o registro de imóveis. Alguns clientes, eles estão com alguma restrição cadastral, daí eles terão que resolver essa restrição cadastral. Alguns possuem renda informal, e aí, dependendo do valor da renda informal, é difícil de aprovar o crédito, então terá que montar toda uma estratégia
gerar um imposto de renda na data que é a data permitida. Mas aí então, tudo isso tu vai organizando para a pessoa, para conduzir ela para essa situação de fazer um interveniente quitante. Exato. E uma coisa que eu quero comentar aqui na live que eu acho muito importante é que essa explicação eu dou para o meu cliente quando ele compra o imóvel. Quando o meu cliente compra o imóvel através de financiamento, eu explico para ele que a qualquer momento, se ele quiser vender, ele quiser, às vezes o cliente está um pouco preocupado, tem alguma situação, eu digo, olha, uma das coisas que tu pode ficar tranquilo é que a qualquer momento tu pode vender esse imóvel. Não tem nada que te impeça de vender, salvo se fosse uma situação de FAR, por exemplo, como eu trouxe antes. Mas eu não trabalho com essa linha, então para mim é bem tranquilo. Eu já explico para ele. Se ele está recebendo subsídio, eu já explico. Olha, se tu vender antes dos 5 anos, tu terá que devolver proporcional ao subsídio que tu está recebendo. Eu já explico por quê. Porque eu já incentivo que o meu cliente que está comprando o primeiro imóvel se prepare para a compra do segundo, porque dificilmente o cliente se realiza no imóvel que ele sonhou no primeiro imóvel. Normalmente, não, e aí ele faz que ele pode, é tipo o primeiro carro. Então, ele faz o financiamento de 30 anos e nesse meio tempo ele quer trocar. A maioria. 35 a maioria. Então ele quer trocar de imóvel e é importante que ele saiba que existe essa possibilidade. Até porque se é o teu cliente que já comprou um imóvel financiado, ele já vai orientado de que ele pode efetuar a venda e de que forma ele pode fazer isso de maneira regular, ele vai voltar a te procurar quando ele quiser vender, porque ele já vai ter saído muito bem orientado dessa compra, né? Sim, isso eu acho que eu sempre trabalho com o cliente de forma que ele seja meu cliente a longo prazo, que ele se mantenha meu cliente, que ele seja meu cliente a longo prazo. E essa informação impede que muitas pessoas troquem de imóvel, porque elas acham que elas não podem fazer isso. Tem muito já atendi muitos mito, clientes, né? Que ele tem que esperar quitar. Ok, que a maioria quita num prazo entre 8 e 15 anos. Mesmo contratando em 35 anos, a grande maioria quita esses financiamentos num prazo entre 8 a 15 anos. Quita ou faz essa troca. Vende ou dá o imóvel como pagamento. Mas quando o cliente não sabe, ele se sente preso, atrelado àquele imóvel. Porque imagina, comprou um imóvel que tu não gostou. Teve um problema, teve um problema com o vizinho, acontece. Teve uma situação que é negativa em relação àquele imóvel e a pessoa, por falta de informação, acha que não tem opção, que tem que continuar ali. Não, é muito importante que saibam disso, até para poder fazer da maneira correta e não cair nessa orientação do contrato de gaveta. Porque muita gente, é isso que eu falei, eu acho que muita gente acaba indo por esse caminho por achar que não existe opção, por achar que não pode vender, por achar que a única forma de vender é por contrato de gaveta. O problema é maior quando a pessoa encontra um comprador e esse comprador não tem os requisitos ali para a obtenção do financiamento. Aí é o caso que tu falou que encaminha. Não faz? Não faço. Eu não faço. Eu tenho uma experiência, eu vou contar para vocês rapidamente a minha história. Por que eu não faço? Eu não faço porque eu vivi isso. O primeiro imóvel que eu comprei da minha vida, eu não tinha qualquer contato com imobiliário, eu não era corretora. Eu comprei um contrato de gaveta. E não bastasse, não era um contrato de gaveta direto da Thaísa. Não, a Thaísa já tinha comprado de um segundo. Então, aquela primeira pessoa que era dono vendeu para o Pedro vendeu para o Paulo para a Thaísa e a Thaísa para a Nara. E foi a sorte é que com o tempo passei a ser corretora, criei um ótimo relacionamento com a Caixa e com a agência em que estava esse contrato. Então, eu tive muita ajuda para localizar aquele primeiro proprietário. Porque quando eu me dei conta do que eu tinha ali, gente, eu estou pagando algo que é um super risco. Super risco. A verdade é que as pessoas fazem muito isso, né? A primeira financia, aí ela não quer mais o imóvel, ela vende por contrato de gaveta, e aí esse vende, e aí esse vende, e aí tu tem uma sucessão de irregularidades. Eu era número 4 e eu não sabia que algum dia eu poderia lá, depois de quitado,
tentar fazer alguma adjudicação, um uso capião. Eu não sabia de nada disso. Eu só sabia que se o imóvel não viesse para o meu nome, quando eu entendi a importância de uma certidão da matrícula, eu entrei em pânico. Porque Esse não era o meu proprietário do teu caso, ele estava vivo? Ele foi maravilhoso e ele estava desesperado. Também Da pessoa que tinha comprado porque ele tinha uma fortuna de fundo de garantia e ele queria usar. Não fechei negócio com ele, mas tentei. Sim, então a primeira pessoa começa a pagar o financiamento em nome de outro, e aí tanto essa pessoa que é titular do financiamento pode vender para alguém, quanto esse que comprou pode vender para alguém. Tu fica sempre numa situação, porque por contrato de gaveta pode ter infinitas vendas. Então tu tá sempre num limbo, sempre sem saber se o titular vendeu só para ti ou para mais alguém, se aquele que comprou já vendeu para uma outra pessoa. Não, eu fui do perfil que tive sorte, super sorte. A pessoa que estava lá como titular, ela era extremamente correta, extremamente de uma boa pessoa que quis ajudar. Eu acho que ficou até com pena de mim, coitadinha. Imagina. Ô, Nara, e tu conseguiu passar direto daí dele pro teu nome? Sim, daí a gente ignorou todos os outros contratos e aí prova, né, que ele poderia vender para quem ele quisesse mesmo. E aí a gente ignorou todos os contratos, só assinamos como se fossem rescisões, que eu estava já a par, toda a ciência, né? Contamos toda a história. Foi a advogada da imobiliária que eu trabalhava na época que fez para nós todo o trâmite, porque eu não tinha conhecimento suficiente para resolver aquele super problema. Hoje eu consigo ajudar os outros, mas naquela época era muito no início. E aí a gente conseguiu. Eu tive que quitar o financiamento, daí o meu pai me emprestou uma parte, porque eu não tinha renda suficiente para financiar. Então foi todo assim um ajuste muito grande, mas que foi resolvido daí a situação. Com sorte, então, e bastante jogo de cintura, né? Esse que é o problema, é que as pessoas não pensam que muitas vezes elas podem ser lesadas, e essa lesão é de muito fácil ocorrência, assim. Não é que, é difícil. Quando o contrato não tem lastro, não tem registro, não tem nenhuma publicidade, não há nada que impeça vendas sucessivas, vendas em duplicidade, né? Não tem o que fazer. Então é muito importante mesmo que as pessoas tomem ciência. E aí, Nara, de um aspecto agora mais prático, né? Em todos os bancos, funciona basicamente da mesma maneira? Como que é isso hoje para o corretor orientar o cliente quando o cliente quer, não, eu quero fazer um interveniente quitante, eu vou lá obter o meu financiamento para adquirir esse imóvel? O procedimento nos bancos é basicamente o mesmo? É parecido? É basicamente o mesmo. O que é o mais usual? Caixa. Como a Caixa detém o maior número de financiamentos, vamos falar Caixa, e os outros bancos é muito semelhante. Quando for essa operação no mesmo banco, ela é extremamente simples, porque ela é um quita anterior, que a gente chama. Então, uma operação de interveniente quitante, hoje, na Caixa, a maioria dos contratos, inclusive, vai acontecer isso de forma automática. No passado, a gente tinha que ir até o caixa, tinha que lembrar todo mundo, olha, gente, tem que fazer hoje, porque tinha que ser na data. Tinha um monte de ajuste, ainda tem que ter um cuidado com a data de assinatura desse contrato. Porque quando vem um saldo devedor que é daquele dia. Então, a operação tem que acontecer naquele dia. Não é como algo que não envolve saldo devedor e que daí pode assinar hoje, amanhã, depois. Não. Principalmente quando é operação. Um exemplo, estou usando um financiamento do Bradesco, porém o financiamento, quem detém desse imóvel é a Caixa. Aí tem que fazer um ajuste porque tem que acontecer todo o trâmite no mesmo dia. Esse é um cuidado importante, mas é algo extremamente simples quando envolve um novo financiamento. Sim. É muito mais difícil quando vai se fazer uma venda, uma operação dessa, à vista, e que o cliente, que é o proprietário do imóvel, que é o vendedor, não tem o dinheiro para quitar, que vai usar o dinheiro do comprador para quitar. É a operação que eu menos gosto e que eu acho também de risco, porque vai ter que ter um contrato, tem que já ter daí toda uma prévia de certezas de que o negócio de garantias ali já. Vendedor realmente vai vender, comprador realmente vai comprar, porque vai usar o dinheiro
da pessoa que ainda não é dona do imóvel, que está comprando para quitar. Mas é possível de fazer também. Até nesse PDF ensina a fazer das 3 formas. Esse PDF que eu vou disponibilizar depois da live. Ensina a fazer, quando é banco diferente, ensina a fazer no mesmo banco, que daí é super fácil. E ensina a fazer quando é à vista também. E que o vendedor não tenha o valor. E em alguns casos, mesmo que o vendedor tenha o valor para quitar e vai comprar através de financiamento, eu recomendo que não quite, porque demora mais o trâmite. Aí voltando para o financiamento, tá, gente? Às vezes eu saio, vou para um lugar e volto e não comento com vocês. Voltei para a compra com financiamento. Eu vou comprar e vou financiar. E a Thaísa tem o contrato que tem o saldo devedor. Se a Thaísa quitar, a gente vai ter que esperar o termo de quitação. Em alguns casos, vai ter que averbar esse termo de quitação na matrícula para que eu possa financiar. Aí é mais vantajoso que não quite, que tu já fique com o teu valor e que quite usando o meu financiamento. Detalhe, o meu financiamento ele tem que ser igual ou maior que o saldo devedor, senão não é possível fazer essa operação. Aí acaba sendo mais ágil do que se eu, na situação do exemplo, quitasse, tivesse que pegar o termo de quitação, averbar lá na matrícula, para daí a pessoa levar a matrícula para financiar. Sim, a burocracia aumenta. Já temos um pulo do gato para quem assistir a live. Já, esse seria o maior pulo do gato, na minha opinião. Porque muitas vezes aquela pessoa que está vendendo, ela acha que vai conseguir algum desconto, que vai ter alguma vantagem de ir lá e quitar. Mas o que acontece? Esses contratos, os de hoje, eles não têm juros no saldo devedor, eles só têm correção. Os juros é somente na parcela. Então, quando vai lá quitar, tem a tendência até que seja um pouquinho maior o valor, porque tem algumas taxinhas que paga ali junto, do que o valor que está ali. Então, não vai obter desconto, não vai fazer diferença para quem está vendendo esse imóvel quitar com os seus recursos ou quitar com um novo financiamento. Ah, legal, bem legal. Até alguém perguntou assim, ó. Então, mesmo Minha Casa Minha Vida, o cliente pode vender antes dos 5 anos, desde que devolva o subsídio proporcionalmente. É isso mesmo, Ana? Sim. Com exceção desses contratos que eu falei, né? De FAR, esses que têm algum incentivo do governo, esses que são esses imóveis que são vendidos através das prefeituras. Tem que olhar sempre o caso a caso. Mas o Minha Casa Minha Vida, esse que a gente tramita sem envolver nenhum super benefício, que não é lá um plano associativo, um plano lá da prefeitura, esses comprou hoje, vai ali, averbou o contrato no registro de imóveis, registrou o contrato no registro de imóveis, já pode fazer a venda no outro dia, sem problema algum. Aí, se bem importante, vai fazer a devolução. Isso. O próprio banco faz esse cálculo daí, Nara? Sim. Faz esse cálculo do valor que tem que ser. O próprio sistema já vai identificar e já vai trazer essa informação. Agora, por que é importante que a gente saiba? Porque isso pode impactar na negociação já fechada. Se o cliente não souber dessa informação, não vai fechar a conta. A conta então, vai dar importante que a gente saiba. Ô, Nara, e assim, ó, por exemplo, a pessoa, o que eu sempre gosto de falar, né? É que a pessoa sempre leia o contrato de financiamento, porque a gente tem muitos financiamentos antigos, com base em leis antigas, essas situações de imóveis, né, de algum programa de município, de governo. Então, é sempre muito importante que o corretor, a pessoa que está ali interessada em fazer aquela negociação, ela leia aquele contrato, ela veja se tem algo que possa impedir, incomodar, ou até mesmo que ela conheça para poder adotar todas as medidas que vão fazer com que ela faça aquela negociação de maneira segura. Não sei se tu costuma também sempre orientar assim, ler. Thaísa, eu sempre peço aos bancos a minuta do contrato antecipadamente. E até isso não é algo usual, mas eu sempre peço a minuta e passo para o meu cliente comprador e para o meu cliente vendedor. Até porque na hora lá é várias coisas que envolve naquele momento ali da assinatura. Então, eu acho bem importante que eles já tenham lido o contrato antecipadamente. Daí, se tem alguma dúvida, me envia. Então, eu sempre faço dessa forma. Eu envio a minuta, tanto do contrato preliminar
Ou também da escritura, a mesma coisa, escritura. Quando eu vou fazer uma escritura, eu sempre envio a minuta para os clientes antecipadamente, porque se chega lá na hora e tem algo que não concorda, que está errado, às vezes tem que remarcar, às vezes tem até que pagar aquela escritura e pagar uma segunda. Se foi algo que é decidido ali na hora, que não foi avisado, que não foi falha do cartório, o cartório, já que passei por essa situação do cartório cobrar aquela escritura. Muito corretor também, eu estava aqui, enquanto estava falando, eu estava lembrando, que às vezes não solicita a matrícula do imóvel, não pega a documentação na hora de vender, e até a pessoa se assusta quando chega a matrícula e tem lá uma alienação fiduciária, averbadinha ali, bonitinha, e aí se depara com uma situação que às vezes ele ofereceu um imóvel sem saber que aquele imóvel era objeto de um financiamento. Até porque a pessoa que está comprando, ela pode ser até a segunda, a terceira compradora. Fugindo um pouquinho do assunto. Eu jamais coloco um imóvel na minha carteira de vendas, imóveis prontos, sem a matrícula do imóvel, sem a certidão da matrícula, certidão de inteiro teor. Jamais. Eu nem analiso, eu não avalio, eu não faço nada. A primeira coisa, o cliente falou a palavra imóvel e vender, eu respondo para ele: carnê do IPTU e certidão da matrícula. E por que eu digo do carnê do IPTU? Porque, gente, muitas coisas eu já resolvi antecipadamente quando eu olho esses dois documentos. Porque, às vezes, na inscrição da prefeitura tem uma informação de rua, uma metragem. Na matrícula tem outra, proprietários. Isso tudo eu já, antes de colocar à venda o imóvel, a gente já resolve. Às vezes o cliente, porque é esposa e não tem filhos e faleceu o marido, acha que não precisa do inventário e por aí vai. Tem muitas situações. Então, isso tudo é muito importante que a gente, para não perder o nosso tempo, né? Até porque vai impactar lá na hora da obtenção do financiamento, né, Nara? Impacta em tudo. Na verdade, o meu sonho era que eu fizesse a análise de risco do imóvel e do cliente proprietário antes de oferecer o imóvel. Mas isso é inviável, porque a gente não vende todos os imóveis da nossa carteira, então seria muito trabalhoso. Mas antes, depois da visita, antes de fechar o negócio, aí eu primeiro faço análise de risco. Eu sou muito isso, assim, de evitar perder tempo. E quando eu atendo meu cliente, daí eu já converso com ele sobre se está em dia condomínio, estar em dia IPTU, sobre algum ajuste que precisa, se a área construída está toda regularizada ou não. Não que não possa, pode vender através de financiamento parte de área não regularizada de construção. Mas eu tenho que estar sabendo de tudo para poder dar a melhor orientação. Tanto que esse ano eu estou agora fechando o terceiro negócio, que é através de alvará, que foi super rápido o trâmite, precisava ser inventário judicial, porém a gente obteve alvará. Teve uma outra situação, imóvel com penhora, uma penhora, a gente acordou com o juiz que vai ser quitado com o saldo da venda, e temos alvará. Então, tem muita solução se a gente consegue se antecipar. Agora, se na hora que já está negócio fechado, tudo adiantado, a gente começa a trazer problemas, os clientes se frustram e aí desistem, ou um, ou outro, ou ambos. Então, é por essas situações também. Isso é batata. Se o corretor, ele dá uma orientação para o cliente, depois se descobre uma situação que a pessoa não sabia, que ela é pega de surpresa, ali a segurança dela já começa a cair, e para ela não querer mais fechar o negócio, eu pego assim inúmeros. O contrato no escritório pronto. A pessoa descobre uma coisa do imóvel que o corretor não avisou, ali ela já perde a segurança e não há mais o que faça a pessoa querer assinar aquilo ali. Ela não vai. É a frustração. A frustração. A compra de um imóvel e também a venda, ela é para ser algo agradável, prazeroso. A gente não fala que está ajudando o cliente a realizar o seu sonho. A partir do momento que começa a surgir situações que ficam incômodas, a pessoa tem uma tendência muito forte de abrir mão, mesmo que seja do seu sonho, e não fazer mais o negócio. Então, se a gente já antecipa, e não tem problema que o cliente não receba bem, se a gente responde para ele, informa para ele de forma antecipada. Ele se torna um
parceiro para ajudar na resolução daquele problema. Agora, se ele descobre de uma forma que faça ele se sentir enganado, traído, acabou o relacionamento, gente. É igual casamento. Traição não é bem vista. E aí a pessoa dá aquela... E o banco é muito criterioso, né, Nara, para fazer financiamento de imóvel. Então, Eu acho isso ótimo. Mas para os próprios corretores, quando forem fazer, seja a operação de financiar, seja o interveniente quitante, é bom ter essa consciência de que o banco é exigente. Então, antes de oferecer o imóvel para o cliente, antes de oferecer um interveniente quitante, antes de qualquer coisa, ele tem que saber a situação daquele imóvel, a real situação daquele imóvel, daquelas pessoas, como driblar aquela situação para não gerar uma frustração ali no futuro e perder a venda, porque eu vejo muito, muito isso acontecer. Tava falando agora eu recolhi a documentação do imóvel, pedi matrícula, certidão e PTU. Eu fiz um vídeo um tempo atrás no meu Instagram que eu falei isso, né? Que eu achava que era muito imprudente da parte de um corretor colocar um imóvel à venda sem solicitar uma matrícula. E não pensa que foi só um corretor que apareceu falando que eles não solicitam porque eles têm inúmeros imóveis à venda, todos os dias entrando em carteira e que fazer esse levantamento de documentação é impossível. Aí eu fiquei pensando, olha, cada um trabalha como quer, como, né? Mas é muito... como que a pessoa confia, né, em um corretor que coloca lá, disponibiliza vários imóveis à venda sem nem ver como é que tá a situação daquela documentação. É muito complicado isso. E a gente pega também bastante, sabe? Eu até coloquei ontem uma notícia nos meus stories de uma investigação do Cresci aqui de Santa Catarina, de corretores de imóveis, assim, por irregularidades cometidas na profissão, até que caracterizam crimes e tal. E os corretores hoje em dia, eu percebo que eles ainda não criaram a noção do quanto a responsabilidade deles está aumentando, do quanto as pessoas estão criando noção de que elas podem responsabilizar o corretor civil, criminalmente, administrativamente, por atitudes que são imprudentes, assim. Quando a gente vai trabalhar financiamento bancário, mexer com a vida das pessoas, documentação, é muito complicado o corretor ir lá dizer que é seguro fazer uma venda de imóvel financiado por contrato de gaveta, que é só fazer uma procuração e não vai dar problema, que pode vender o imóvel de gaveta para 2, 3 pessoas, porque ele está dando a palavra dele de uma coisa que pode não acontecer e que depois ele pode ser responsabilizado, sabe? Então, não é pela comissão ir lá e fazer sucessivas vendas de imóvel de gaveta de um bem que é financiado, sem ter noção de que aquilo pode gerar uma responsabilidade para ele, um problema na vida daquela pessoa que às vezes juntou aquele dinheiro de uma vida toda para conseguir comprar aquele imóvel e aí ela faz aquilo, né, por falta de orientação, por contrato de gaveta, confiando na palavra do corretor, porque eu percebo que as pessoas confiam demais. Quanto mais leigas elas são, mais elas confiam no que o corretor fala e mais elas são enganadas, porque a gente vê que o corretor sai afirmando que isso é possível, que faz a procuração, que faz isso aqui em causa própria, e aí a pessoa acredita. E depois ela acaba pagando todo o pato, né? E hoje em dia, assim, é bom que os corretores estejam sendo responsabilizados por isso, né? Porque é um problema, né? É uma falha ali na prestação do serviço dele. Mas é bom a gente ter em mente que alguém perguntou aí, eu tinha visto nos comentários, se o corretor pode ser responsabilizado se ele faz esse tipo de negociação que não é segura, se ele deixa de prestar uma informação para o cliente que ele deveria ter prestado, se ele deixa de orientar. Sim, gente, a resposta é sim, pode ser responsabilizado, tanto eticamente, né, administrativamente, civilmente, criminalmente, se a conduta ali configurar crime. Thaís, e que penalidade ele vai sofrer? Se for crime, são as consequências penais lá, né? De, enfim, prisão, etc. Agora, se for civilmente, ele pode ter que devolver toda a comissão corrigida, pode ter que pagar uma indenização por perdas e danos para o cliente. E não pensa que as condenações do judiciário estão sendo brandas, não. As decisões, quando a gente pega, elas vêm assim com muito peso, no sentido de que é responsabilidade do corretor prestar toda a orientação para o cliente de tudo que envolve de risco naquele imóvel,
de tudo que pode dar errado, de tudo que é importante para que ele decida se ele quer comprar ou não aquele imóvel. Porque se a pessoa depois tem uma surpresa de algo que ela deveria saber e não sabe, ela vai consultar um advogado e o advogado vai dizer, não, a gente vai buscar a responsabilidade aí do vendedor e também do corretor. Isso é diário, assim, para mim, né? Eu falo muito para corretores, oriento muito corretores, assim, do ponto de vista jurídico, porque todos os dias chegam pessoas para mim reclamando do serviço do corretor e perguntando se podem responsabilizar o corretor por aquilo que aconteceu. E essa questão de sucessivas vendas de imóvel financiado por contrato de gaveta, esse tipo de coisa, pode sim gerar uma responsabilidade, porque a pessoa ela não está dando a orientação correta para aquele comprador. Ela não está dizendo, ó, pode fazer assim, mas tu vai estar assumindo esse risco, aquele risco e aquele risco, entendeu? A pessoa não fica ciente 100%. Então, então ela pode buscar? Pode, se ela provar que ela não estava ciente dos riscos, que ela fez aquilo confiando, porque o corretor falou para ela que dá para fazer assim e é seguro, sim, ela pode no futuro, se der algo errado, buscar responsabilizar o corretor por isso. Então, por isso que é muito importante. A Nara falou que não faz esse tipo de operação porque não quer. É uma questão de reputação também, né, Nara? Mas de responsabilidade mesmo, assim. Que pode gerar. Porque deitar a cabeça no travesseiro, pensando se daqui 1 ano, 2 anos, não vai vir uma intimação lá, uma citação de um processo pedindo aquela comissão de volta porque tu deixou de dar uma informação ou porque tu fez uma negociação omitindo informações de alguém. É muito complicado. Eu sempre comento sobre isso. A nossa comissão, como corretores de imóveis, ela é excelente. Eu acho muito bom. 5%, 6%, que é o caso aqui na minha região, eu acho uma comissão maravilhosa. Se não for para tirar a minha paz, se não for para eu estar tirar a paz de alguém, se não for para eu me incomodar, para eu sofrer uma ação. Então, as pessoas e até os colegas dizem assim, ai, Nara, tu é muito boazinha para os teus clientes. Tu é demais, tu é muito preocupada. Gente, eu não sou boazinha. Eu sou correta. Porque eu sei que as consequências poderão vir e refletir sobre mim. Então, embora eu me preocupe com as pessoas, eu trabalhe muito com a empatia, de forma muito humanizada, mas também eu me protejo em relação a isso, porque é muito importante que a gente tenha essa noção. Essa semana, ou a semana passada, eu tive contato com uma colega que comentou sobre financiamento. Não, pode fechar um negócio, que os colegas podem fechar um negócio, faz o contrato e depois o financiamento que o correspondente se vire. O correspondente que dê um jeito. Aí é responsabilidade do correspondente, não é nossa responsabilidade. Foi só, né? E aí a gente tem aí várias situações de corretores que estão sendo penalizados porque eles não informaram o cliente dos riscos que ele corria de não obter o crédito. E aí quando eu falo, principalmente nos negócios de parceria com corretores que não me conhecem, que eu comento que eu só vou receber a comissão lá no financiamento e que o negócio vai acontecer uma promessa de compra e venda, um contrato preliminar após crédito aprovado e laudo ok, inclusive para fazer qualquer visita em imóvel, é só após o crédito aprovado. Isso, os meus clientes já vêm com essa percepção, já sabem que eu trabalho assim. E é uma segurança também para o cliente vendedor, para as construtoras, para que não crie uma expectativa de negócio que é infundada. Então, quando eu comento essa forma, as pessoas, até os colegas, eles dizem, não, mas tu tá deixando dinheiro na mesa, mas tu tá não sei o quê. Gente, quando eu recebo a minha comissão, já aconteceu tudo o que podia. Até quando dá impugnação no registro, é tranquilo, porque o cliente vendedor, que está dependendo daquele contrato do banco registrado, sabe que eu vou receber a comissão junto com ele. E claro, e aí eu coloco tudo isso nesse nosso contrato preliminar. Eu admiro muito a tua forma de trabalhar, sabe, Nara? Porque é uma exceção no mercado, né? Vamos combinar que a gente não vê essa conduta tão facilmente assim. Mas eu penso, o que eu mais gostaria que os corretores entendessem é que sim, eles têm a obrigação de informar para o cliente todos os riscos envolvidos no negócio. Thaisa, são todos? Sim, são todos. Então, quando ele
né, o tema da nossa live aqui é a venda de imóvel financiado, ele tem que saber que ele pode vender, ele tem que procurar meios de fazer essa venda de uma maneira segura, para que ele não seja responsabilizado lá na frente. Aí até eu ia te perguntar, Nara, se alguém está assistindo essa live agora ou vai assistir gravada e é um corretor que não tem segurança para fazer esse tipo de operação, ele pode te procurar de alguma maneira? Como que daria para fazer isso? Tu faz parcerias? Como é que, não sei, né? Como é que na tua realidade funciona hoje? Ah, eu posso comprar o curso da Nara e aprender? Exato. Como que tu deixaria orientação para eles, assim? O meu curso, que é a comunidade Corretor Completo, ensina tudo isso. Desse jeitinho que eu tô falando para vocês aqui, é a forma como eu ensino lá no meu curso. A pessoa, o corretor que fizer o curso, ele vai conseguir conduzir todos os negócios sem depender de um gerente, sem depender de ninguém, independente dele trabalhar numa imobiliária ou dele trabalhar sozinho. Se ele fizer, tem que fazer as aulas. Já puxão de orelha aí para os alunos que não fazem a aula. Tem que comprar e estudar. Só temos os grupos e eu dou apoio, sim, dou suporte, mas eu não vou responder tudo, porque não tem como. Só a trilha essencial são 43 horas de aula. Não tem como eu responder o que está lá para todos individualmente, por isso que tem o curso. Mas eu também faço muitas parcerias. Tem muitos colegas que buscam, a gente faz a divisão da comissão e eu resolvo todo o processo, cuido de toda essa parte. Eu faço parcerias um pouco diferentes de corretores que vêm com o imóvel e com o comprador. Normalmente a parceria, qual é? Eu tenho o comprador ou o vendedor, o imóvel, e o outro tem. Mas eu tenho muitas parcerias que vêm para essa solução de negócio. Que é o quê? Então, isso que eu achei, que eu queria saber. Isso, a gente faz uma divisão da comissão, aí depende do grau, do quanto que eu vou ajudar para definir esse percentual, e eu acho a solução. Na verdade, gente, qualquer colega que esteja assistindo essa live aqui agora ou depois e que tem um negócio que não aconteceu porque não resolveu, pode conversar comigo, que daí eu tenho duas opções para ajudá-lo. E dificilmente esse negócio não vai acontecer. É bom saber que também tem esse suporte, porque às vezes o corretor, para não perder a venda né, ficar sem aquela comissão, ele acaba fazendo algo que não é seguro nem para ele nem para o cliente, porque ele não sabe onde procurar ajuda. Então, ter esse apoio, ter esse suporte, seja através do curso, seja para tu pegar na mão e resolver lá a situação e vocês fazerem uma divisão de comissão, porque eu acho que é muito melhor a gente saber que está sendo feito ali de uma maneira correta do que a gente enfiar os pés pelas mãos, às vezes, né, para não querer dividir a comissão e ficar fazendo sucessivos erros e prejudicando as pessoas, de certa forma, porque tu sabe quando tu fez um negócio para aquela pessoa e que aquela pessoa tá correndo muito risco daquilo dar errado, sabe? Sim, e o que é o meu intuito nesse mercado imobiliário? Além de seguir atendendo os meus clientes, né, com todo o meu carinho, com toda a minha atenção, é também ajudar um pouquinho que alguns colegas, todos que eu consiga alcançar, que eles também se modifiquem. E aí, deixa eu falar um suporte que a gente tem, que é totalmente gratuito, é no grupo de WhatsApp, que tem o link na minha bio. A gente tem um grupo que é aberto, que não é só para alunos de WhatsApp, e lá tem muitos alunos meus, então todo mundo se ajuda. E até isso é muito bom, né, de poder falar que eu tenho muitos alunos que já atuam da mesma forma que eu atuo e que estão tendo resultados muito bons, resultados excelentes. Inclusive, a live da próxima semana é com uma aluna e ela vai contar como que está sendo a trajetória dela. Porque o que é a minha ideia? Com a comunidade, com o curso, é facilitar a vida do corretor, para que ele tenha tudo que ele precisa lá prontinho, sem que ele precise ficar sofrendo. E dizendo, ai, mas não me ajudam, o meu no estágio. Alguém não perguntou, Bruno, ó, dá para fazer em outras regiões? Moro em BH. Acho que tu conseguirias fazer esse suporte, né? Mesmo que à distância, sim, mesmo que sim. em outro lugar. Consigo, eu tenho feito bastante esse tipo de negócio aí em Santa Catarina, com colegas daí, colegas de São Paulo, do Rio, com alunos, com não alunos. Eu quero o quê? É que esse mercado de corretores, que essa carreira de corretor mude, seja vista como a gente realmente pode ser.
extremamente valioso para o cliente. Uhum. Que a gente realmente faça uma diferença na vida do cliente, sabe, Thaisa? Essa é a minha meta. Porque senão eu estava só atendendo os tem clientes, eu precisava estar aqui, ó, suando, gente, que até hoje eu fico nervosa de fazer live, mas porque eu tenho essa teimosia de tentar mudar um pouquinho que eu alcance esse mercado. Mas é verdade. E essa questão de a pessoa querer trabalhar certo, hoje em dia é possível, né? A pessoa assim, acha que não tem mais desculpa para a gente não fazer o que é correto. O corretor, ele pode te procurar, ou seja, um profissional mais experiente, alguém habituado. Eu sempre que lembro no teu nome, penso assim, a referência do financiamento imobiliário. Tenho certeza que muita gente pensa assim também. Eu, como advogada, se precisasse tirar uma dúvida, certamente te procuraria, como já procurei outras vezes, né, Nara? Ajuda a gente aqui, te marco lá nas caixinhas de perguntas para responder, né, sobre financiamento imobiliário, que eu sei que tu estuda as regras de cada banco, que também vivem mudando. Então, o corretor não conseguiu um colega que ajudasse, procura um advogado, sempre tem alguém que vai poder te dar um suporte, que vai poder fazer com que tu trabalhe de uma maneira correta, de uma maneira íntegra no mercado. Então, assim, essa questão, né, de venda de imóvel financiado, pessoal, tem a Nara, tem eu, tem outras pessoas que podem ajudar vocês. Existem transações que são possíveis, mas que vocês, mesmo que o cliente bata o pé e vocês façam, porque a gente não apoiar, Nara, não vai impedir as pessoas de continuarem fazendo isso, né? Com certeza. Então, se for para fazer, tente fazer minimizando os riscos. Então, procure um advogado, faça um bom contrato, faz a procuração da forma correta, tenta se assegurar de tudo que é possível para evitar transtorno no futuro, né? Porque isso coloca lá no contrato todas aquelas informações que você deu para a pessoa, para ambos, que eles estão cientes de todos os riscos, de todas as situações. Isso é muito importante. Eu não faço por conta principalmente do que eu vivenciei, que foi muito negativo. E aí eu não quero ajudar ninguém a passar por isso. Mas se eu fosse fazer, tem como fazer. A forma que tem para fazer que a gente fique seguro é trazendo todas as informações e não só informando, mas também fazendo com que eles tomem ciência no contrato. Quando eu coloco algo assim que é muito importante, que eu considero muito importante, eu coloco para eles assinarem na cláusula também. Isso. Assina também na cláusula. Que, eu informei isso. Quando tem alguma situação de dívida, por exemplo, que vai ser paga com o valor da venda, coloca ali na cláusula e assina. Essa dica é a doutora Ana Paula Ribeiro que me deu, e eu acho ela incrível, e eu acho que faz todo sentido, porque daí não tem como depois alegar, mas eu não li, eu não vi. Embora eu tenha no WhatsApp formalizado ou no e-mail que eu enviei a minuta, ali a assinatura garante que a pessoa, como assim, assinou na cláusula e não leu? Não é possível. Porque a gente também tem que se proteger. O corretor, ele tem que ser correto, claro. Mas ele também tem que saber que ele precisa se proteger dos clientes incorretos. Porque a gente fica com essa coisa assim, o corretor. Mas, gente, todas pessoas. Tem corretor incrível e maravilhoso. Tem corretor que não é tão bom assim. A mesma coisa, clientes. Tem clientes incríveis e maravilhosos, mas tem alguns clientes que agem de má fé. Então, a gente tem que se proteger dessa situação, porque daí depois o cliente pode, algo que ele estava de acordo em correr o risco, ele querer nos culpar. Se estava lá no contrato, a gente está protegido. É verdade. Agora eu tô refletindo aqui, eu fico muito feliz que a gente tenha feito essa live, que a gente tenha conseguido pelo menos, porque essa questão de venda de imóvel financiado é um tema muito complexo, né? Se for ver do ponto de vista jurídico, a gente teria que esmiuçar muitos detalhes aqui. Do ponto de vista prático, a mesma coisa, né? Mas eu acho que para quem não é habituado a fazer isso, já ficou muito esclarecedor, assim. A gente conseguiu pelo menos trazer para as pessoas a importância de fazer da maneira correta, as possibilidades de fazer isso, os riscos que as pessoas correm quando não tomam essas cautelas. Então, eu quero te agradecer demais, Nara, o convite. E eu fico muito feliz, assim, de poder contribuir. Ainda que a gente saiba que é um tijolinho numa construção inteira que precisa ser feita,
no nosso mercado, né? Em meio aos corretores e advogados, que eu tenho certeza que também estão aqui, mas de a gente poder todo dia conscientizar, ainda que seja um pouquinho, as pessoas da importância de trabalharem da maneira correta, de passarem segurança para o cliente, de poder deitar lá a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Sim, e principalmente isso, saber que dá para trabalhar assim com muita facilidade, porque muitas vezes eu percebo isso, que eu já falei lá no início da live, que é feito da forma equivocada por não ter a informação. O Desconhecimento. corretor faz por não ter a informação. Então, por isso que eu tento trazer tanto informações pontuais para que não aconteça isso, de pecar por não ter a informação, porque daí isso é negativo para todos e para o mercado como um todo. E é muito disseminado, tá? Eu acho que até por outros advogados, por corretores que já estão há mais tempo na profissão, já fizeram esse tipo de transação, é muito disseminado esse negócio. Não, faz o contrato de gaveta, faz a procuração, faz o quê, já tá tudo certo. Então, gente, não é bem assim, né? Não é bem assim, não é bem assim não explicar o risco para o cliente. Então, é bom a gente trazer isso. Eu fico muito feliz mesmo pelo convite. Quero te agradecer do fundo do coração. Fico à tua disposição sempre que tu precisar. O pessoal que estiver aí também quiser visitar lá o meu Instagram, eu sempre abro caixinha, tento responder o que eu consigo. Fala o teu Instagram para o pessoal que não segue, que tá por aqui. E depois que vai ver. Thaisa Diala. Eu vou botar aqui nos comentários, né? E eu fico à disposição também, porque assim como a Nara, eu tenho a missão de ajudar. E eu acabo ajudando, do ponto de vista jurídico, muito mais corretores do que meus colegas de profissão. Sim. Eu penso, porque eu tento produzir um conteúdo muito voltado para eles. É verdade, o teu conteúdo é muito voltado para nós, corretores. Gente, eu não vi se vocês enviaram dúvidas. Eu tinha prometido para a Thaísa e até para a família que ia ser 1 hora de live, gente. Eu não vi perguntas. Então, vamos combinar o seguinte. A Thaísa abre sempre caixinha lá. Eu vou abrir também uma caixinha caso a caso. E aí, vocês nos mandem lá se ficaram. Tem uma dúvida aqui, ó, do Bruno. A possibilidade de lucro para o primeiro comprador após 3 anos de 80% do valor do imóvel financiado? Me chamou a atenção a interrogação e eu já fiz a pergunta para nós respondermos, Thaísa. O que eu entendo é que ele está perguntando se um comprador após 3 anos e ele tendo financiado 80% do valor do imóvel, é possível ele ter um lucro. Eu acho que entra mais... Até tu respondeu alguém no meu Instagram, lá no vídeo sobre isso, sim, né? Tem a questão da valorização do imóvel, de uma série de cálculos que tem que ser feitos aí. Acho que tu vai conseguir responder até melhor que eu. Eu vou responder que é o seguinte, que é um caso a caso. Provavelmente sim, mas depende de como a pessoa adquiriu esse imóvel. Ela adquiriu dentro do preço de mercado, um pouquinho abaixo, ou ela adquiriu acima? O que ela fez? Ela deu a manutenção ou ela deixou esse imóvel ficar de qualquer jeito? E por aí vai. Está localizado, né? Porque algumas regiões a gente tem uma localização, Gramado, Canela, Camboriú tem uma supervalorização, outras regiões não valorizam tanto. O que eu posso dizer é que até hoje eu nunca tive a experiência de fazer uma negociação que a pessoa não tivesse tido lucro ao longo do financiamento, mesmo que num curto prazo. Aí depende de vários fatores, vários detalhes, mas a princípio tem grande chance dele sim, mesmo nesse prazo que é pequeno, 3 anos, ele ter um lucro pela valorização do imóvel. Aqui, Alexandra, qual a responsabilidade civil do Cresci que não fiscaliza esse tipo de negócio, pois os corretores anunciam venda de chave nessas condições abertamente? O Cresci, mas venda de chave seria essa venda de imóvel financiado que a gente está tratando aqui na live, que o Brasil é tão grande, essas nomenclaturas. Isso. Então, é que a responsabilidade do corretor, como eu falei, ela passa por orientar sobre os riscos. Então, assim, como que o corretor se protege de ser responsabilizado pelo Cresci, pelo cliente num processo, esse tipo de coisa? Aquilo que a Nara falou. Primeiro, a gente orienta o cliente de todos os riscos. Olha,
pode acontecer isso, isso, aquilo, o imóvel está nessa situação. O senhor quer fazer mesmo assim? Aí o cliente concorda, porque ele quer muito. Às vezes o cliente ele quer muito aquele imóvel. E ainda que tu dê todos os motivos do mundo para ele não comprar, mesmo assim ele vai querer. Aí tu tens que fazer o quê? Se proteger. Registro de conversas de WhatsApp de que você orientou a situação, e-mail, inserir nas cláusulas do contrato que a pessoa está ciente daquela situação, que ela está ciente dos riscos daquele negócio. E assim você se protege. Para o Cresci responsabilizar um corretor, para um próprio cliente, né, responsabilizar por meio do Poder Judiciário, ele tem que provar que houve uma falha na prestação do serviço do corretor. Essa falha pode ser lá no dever de informação, quando ele deixa de orientar, de alertar sobre os riscos, por exemplo, quando ele deixa de falar que naquele imóvel aconteceu determinada situação, que aquele imóvel é objeto de uma ação judicial, que aquele imóvel tem uma restrição. Então, essa falha sempre pode gerar uma responsabilização. No caso do tema da nossa live, deixou de orientar sobre os riscos de fazer o contrato de gaveta, né, nessas hipóteses de imóvel financiado. Ah, é certeza que o corretor vai ser responsabilizado? Certeza não é, mas abre uma possibilidade, entendeu? Porque o cliente vai dizer, olha, se eu soubesse que era tanto risco, eu não teria feito, eu fiz porque o corretor falou para mim que era seguro fazer assim. E aí, né? E aí o cliente foi enganado, ludibriado, então ele pode sim responsabilizar o corretor. Mas passa por isso, tá? Seja quando o Cresci está fazendo ali a investigação, seja quando o Poder Judiciário está analisando um processo, vai passar por esses pontos. A análise sempre vai ser feita nesse aspecto. O corretor informou sobre os riscos? Ele foi 100% honesto? Ele foi sincero com o cliente? Ele garantiu que o cliente sabia de tudo e mesmo assim quis? Então, não sendo nada ilícito, não há, né, em tese, com o que se preocupar. Agora, se ele deixou de passar a informação, se ele omitiu uma coisinha ali e outra colar, aí realmente ele vai estar sempre no risco. Mas E se ele fez um contrato de gaveta, desses contratos, Thaisa, que não permite. Não, daí principalmente. Aí nesse caso é muito escancarado que ele adotou uma postura indevida, ele fez algo que não podia, que o contrato anterior, que o banco, que a legislação não permitia. Então, para mim, é bem escancarado, né? Que ele fez algo que não podia. Eu até estava explicando aqui naquelas coisinhas mais. Sim, que bota debaixo do tapete, sabe? Sim, Mas nesse caso. Aquele caso que tu citou, né, é imóvel rural, que muitas vezes não pode efetuar a venda quando ele é financiado. Aí o corretor vai lá, faz, o banco descobre, dá todo um rolo. não é óbvio. rural, é imóvel de fundo de arrendamento do Fundo de arrendamento. Então, por exemplo, um caso desse, o cara sabe que não pode, ou não sabe, mas afirma que pode, ele falhou na prestação do serviço dele. Ele não. É como advogado, é como médico, a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente está fazendo. Então, é a nossa obrigação. De risco da operação. É a nossa obrigação saber o que a gente está fazendo, o que a gente está vendendo, o produto que a gente está vendendo para o nosso cliente. Se é um produto que tem problema, não significa que ele não pode ser vendido, mas aquele problema tem que ser transparente, né? A solução tem que ser transparente. Então, passa por isso. Thaisa, eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta aqui ao vivo que um colega me fez essa semana. Que quando eu comentei com ele como deveria ser, na minha opinião, e como eu iria conduzir o processo, ele me comentou o seguinte, que se fosse nossa obrigação, o corretor de imóveis tivesse essa obrigação toda que eu acho que tem, de que tem que cuidar do financiamento, tem que cuidar da análise do crédito, do laudo negado, que eu acho que é nossa responsabilidade tudo isso. Ele disse, se fosse nossa obrigação, o Cresci, para nos dar os cursos TTI, para nos dar o Cresci, falei invertido, teriam que nos ensinar, e a gente não aprende. Então, a gente tem a defesa de dizer que a gente não sabe. E se olhar o currículo do que eu aprendi, vai mostrar que eu não aprendi absolutamente. Isso ele me explicando sobre financiamento, sobre análise de risco, sobre... Mas aí, Nara, é muito bonito. A gente, por exemplo, assim, quando eu fiz faculdade, não tinha direito imobiliário na grade. Não é uma matéria que está lá para a gente aprender. Só por isso eu não tenho responsabilidade naquilo que eu faço na minha profissão? Não. Se ele pegar as decisões do Poder Judiciário, eu já vi, por exemplo, decisões em que sentido? O corretor foi lá,
garantiu para a pessoa que ela conseguiria o financiamento naquelas condições, a pessoa assinou o contrato, não conseguiu o financiamento e o corretor foi responsabilizado. Por quê? Porque ele deu a palavra dele de que a pessoa ia conseguir, a pessoa tinha prova de que ele tinha dito isso. E se ela não conseguisse, ela não teria fechado o negócio. A partir do momento que ele afirmou, ela confiou na palavra dele e ela não conseguiu, processou o corretor. E o tribunal falou, olha, é verdade, tem responsabilidade sim. Então, tem que cuidar. Não é bem assim que funciona, não. A gente sabe que os cursos de TTI são muito fracos e se a gente for levar em consideração aquilo que a gente não aprendeu para não ser responsabilizado por algo, né? Não existe essa E possibilidade. daí entra todas as Qualquer profissão. profissões. Qualquer Todas as profissão. profissões, elas aprendem muito mais na prática. Isso inclui médicos, todos. Então, aí isentaria todas as pessoas. Eu até trouxe Imagina. isso. Eu trouxe esse exemplo. Eu digo, olha, o médico também, ele não aprende tudo que ele vai vivenciar na faculdade que ele fez. Ele vai aprender lá no estágio e com as coisas acontecendo. E por isso ele pode, então, deixar a pessoa ficar, né, até morrer, porque ele não aprendeu na faculdade, seria a mesma coisa. Então, isso. Eu digo, eu vou aproveitar aqui para trazer, A gente porque essa situação morre e não vê tudo, muito, né? muito arrasado. O que aconteceu? O cliente veio, me procurou e ele disse, Nara, olha, o corretor, ele me disse que o meu crédito está aprovado, mas ele não me pediu nenhum documento. Eu falei, não, para rodar uma análise de crédito, ele tem que alguns documentos, mesmo que são poucos, né, e pessoais, mas precisaria. Ah, Nara, tu consegue verificar? Olha, consigo, o CPF é teu, eu consigo verificar. Não havia análise de crédito para o cliente. Aí, aí o cliente informou o corretor que eu tinha dito que não tinha. Aí o corretor me ligou, bem chateado comigo. Como assim que tu disse para o cliente que não tinha? Eu digo, olha, o CPF é dele, ele mesmo poderia ter ido até o banco. Ele me autorizou, eu posso sim verificar, eu não estou sendo antiética. Eu acho que antiético é dizer para o cliente algo que não é, como assim? Aí, não, mas a gente é responsável por isso. Não, a gente não é, porque a gente não aprende isso quando tira o Cresci. Aí eu aproveitei para confirmar aqui para todos, né? E se ele assistir essa live, que sim, somos responsáveis mesmo. Não muito bonita essa desculpa, mas não cola. Quando vai chegar no Poder Judiciário, tem que ver que, né, ninguém é bobo, né, gente? Hoje em dia, antigamente eu acho que não tinha muito isso, Nara. Não tinha muito essa coisa de responsabilizar o corretor, entendeu? Não era muito claro o que era obrigação do corretor, o que não era. Hoje em dia, os tribunais já têm tantos julgamentos, já é tudo tão pré-fixado que tu vai pegar as ementas ali das jurisprudências, elas vêm todas no mesmo sentido, elas vêm todas com o mesmo texto, que é a responsabilidade do corretor, isso. Vou fazer uma palestra no Cresci de São Paulo, eu acho que é segunda-feira, é online. Então, quem quiser assistir, quem estiver aí na live. E nessa palestra, eu vou falar um pouco sobre comissão e um pouco sobre a responsabilidade do corretor. E aí eu quero ver se eu pontuo justamente isso. Tem uma... Eu não organizei essa palestra ainda, vou pensar nela, mas eu quero ver se eu consigo trazer até casos reais para que as pessoas vejam como é que é na prática. Que sim, que há condenações, quando que já houveram condenações e o que os tribunais levam em consideração para condenar, porque sempre vem escrito a mesma coisa, a responsabilidade do corretor, orientar sobre todos os riscos que envolvem a negociação, Então é ponto final, porque no fim das contas, chegar no judiciário é o que vale, né? E afora isso, tem essa questão da gente estar ali lidando, né, com as pessoas. Então, frustrar a compra do imóvel é algo muito grande para que a gente participe da causa, que a gente seja o causador ou permita que o cliente tenha um problema. Então, isso também é bem importante. Eu considero mais importante até do que esse risco judicial. Questão de consciência também, né? Gente, deixa eu contar para vocês a palavra-chave é saldo. Daí vocês podem enviar no direct, podem colocar aqui nos comentários e podem também, no comentário da live, no comentário agora e lá no direct recebe o material. Um material bem completo sobre essa questão das operações através de interveniente quitante. Eu vi e tá excelente, maravilhoso. Já vou distribuir no meu escritório também para orientar todo mundo.
coisa boa. Quanto mais pessoas sabendo disso, é mais negócios também que a gente traz para o mercado, porque daí a gente traz esses clientes que não sabem dessa informação para o mercado, para comprar, para vender o seu imóvel. E isso é Eu também sempre nosso falo, presidente. eu sempre falo assim, ó, é muito difícil uma situação de um imóvel que não tenha solução. É praticamente quase não existe, né? Tudo existe uma solução. Então, não tem porquê a gente correr tanto risco assim, né? Exato. Desnecessário. Não precisa correr nenhum risco. Hoje, com essas questões extrajudiciais de poder fazer, inclusive a adjudicação, vamos ter uma live aqui no mês que vem, eu acho. Eu acho que a última live de outubro é sobre a adjudicação extrajudicial com a doutora Ana Paula. Notícia Gente, quentinha. sim, e isso é mais um ponto, porque tudo que a gente traz aqui, alguns colegas dizem assim, Nara, tu é chata, porque tu fala que o corretor isso, que o corretor está em risco. Eu digo, gente, mas tudo que eu trago aqui é para que vocês também possam ter negócios, gera negócio. Essas situações, essas colocações, elas podem sim gerar negócio. Então, essa questão da adjudicação, aquele cliente que às vezes está lá com um contrato de gaveta, daí claro que tem que estar quitado, ele não sabe que é super fácil de resolver e que ele pode resolver no extrajudicial. Vai precisar de advogada, que ótimo, né, Thaísa? Mas vai conseguir resolver provavelmente com muito mais facilidade do que já foi no passado. E isso também é importante que a gente esteja sempre atualizado para poder gerar O mais negócios. extrajudicial, a resolução de problemas imobiliários por meio extrajudicial, ela está aumentando muito, né? A gente tem até um projeto de lei para fazer o despejo extrajudicial. Então, né, muita coisa que hoje antigamente, né, a gente precisaria do Poder Judiciário, tem que pagar custas, tem que entrar com ação, tem que pedir liminar, tem uma demora. Hoje, né, a gente consegue fazer por meio dos cartórios. Então, o corretor, o advogado, o médico, o dentista, todo mundo tem que estar sempre se atualizando para poder prestar o melhor serviço para o cliente. Mas é muito legal ver que está tendo esse movimento. Eu quero assistir essa live, eu adoro a doutora Ana Paula também, acho ela o máximo, assim, excelente no que ela faz. Sim, ela é maravilhosa, você também é. A doutora Aline Lamas, que eu vi por aqui também, maravilhosa. Aline... E vocês também, né, gente? Eu sempre comento, quem vem esse horário assistir uma live, tentar se atualizar, buscar mais opções de negócios, já é incrível. Para mim, cada um que esteve aqui na live ou que está, já é maravilhoso, já é incrível. Somos uau, porque a gente está aqui. Esse horário a gente podia estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo uma série, fazendo outra coisa que não fosse relacionada à nossa carreira. E não, nós estamos aqui batendo esse papo e nos ajudando, porque é sempre isso, né? Essa troca, todo mundo aprende, todo mundo se ajuda. Obrigada por todo mundo que ficou aí até agora, por todo mundo que assistiu, que vai assistir gravado, que precisarem, contem comigo, que eu levanto, apesar de não ser corretora, eu levanto a bandeira dos corretores com todo o coração. Obrigada, muito, muito obrigada, Thaísa, por ter aceito meu convite, trazer esse assunto tão relevante. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Um beijão. Uma ótima noite de terça-feira para todos. O pessoal aqui elogiando, ó. Mulheres incríveis, maravilhosas. Coisa boa, muito bom. Até a próxima, Nara. Até. Sempre um prazer estar contigo. Beijão. Beijão. Tchau. Tchau.